E aí, pessoal, vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje. Bem-vindos a mais esta explicação visual. Bom, imagina só a seguinte cena. Em um curso técnico em informática, integrado ao ensino médio de um instituto federal, os alunos do terceiro ano criaram uma plataforma móvel brilhante. A ideia inicial era super nobre, sabe? Organizar grupos de monitoria entre os próprios colegas. E olha, o projeto foi um sucesso absoluto de engenharia de software, mas esconde um segredinho bem obscuro no meio desse código todo. E é exatamente aí que a gente cai no grande conflito da nossa conversa. Esse aplicativo virou finalista de uma feira nacional de tecnologia e inovação super prestigiosa. Só que, durante a banca de avaliação, a coordenação pedagógica percebe algo alarmante. O projeto é tecnicamente impecável, sem dúvida, mas a que custo? E aí fica a grande pergunta para você pensar. A gente deve aprovar uma inovação com baita potencial de mercado ou reprovar tudo na hora por causa de graves violações éticas? E para dar um rosto para esse dilema, pensa no professor Alan, que é o orientador da turma. Ele está, literalmente, no olho do furacão. O professor precisa atuar como mediador crítico dessa história toda. Como é que se acha o meio-termo entre celebrar o sucesso técnico, manter a motivação de jovens programadores tão talentosos e, ao mesmo tempo, não abrir mão da responsabilidade moral de ser um educador? Não é fácil. Porque olha só os recursos que a molecada colocou no app. A equipe, querendo prender a atenção de todo jeito, usou aquelas estratégias mais agressivas de design. A gente está falando de um feed viciante, inspirado na mesma fluidez do TikTok. O sistema não para de mandar notificação de madrugada, instigando os alunos a responderem dúvidas só para subir em um ranking todo gamificado. E para piorar, o app ainda faz o perfilamento de dados dos alunos com base nas notas, e tudo isso sem pedir consentimento dos pais ou ter política de privacidade. Como quase todo mundo ali tem menos de 18 anos, isso é uma verdadeira bomba relógio. Parte 1. O projeto integrador. Parte 2. O dilema ético educacional. Para a gente entender o peso disso, não estamos falando de um projetinho qualquer de fim de semana. Esse é o projeto integrador final, o reflexo de anos de estudo desses jovens. E é nessa hora da avaliação oficial que a coordenação tem que cruzar os dados do sistema com a vida real, a saúde mental e as leis. O contraste é gritante, né? De um lado, a gente tem uma lógica de mercado operando com perfeição e taxas de engajamento lá em cima. Do outro, alunos pendendo noites de sono, uso compulsivo de telas e violações claríssimas da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, além de ignorar totalmente o ECA digital. Aprovar isso seria dar um selo de qualidade para uma prática predatória. Mas reprovar? Imagina a frustração da turma. Parte 3. A resistência de Charlotte. Então, como é que a gente sai dessa? Vamos simular um debate reflexivo aqui, guiado pelas pesquisas que o professor Helland trouxe. O primeiro pensador a entrar nessa roda é o Bernard Charlot. Ele traz uma visão humanista que é um verdadeiro alerta vermelho. Para o Charlot, a técnica pela técnica e esses algoritmos de engajamento viciantes não podem, de jeito nenhum, definir o que é o aprendizado. Ele diz que uma plataforma que rouba a atenção do aluno e priva o sono promove o que ele chama de ciberbarbárie, ou seja, é anular a autonomia do estudante e transformar o garoto ou a garota num mero produto do algoritmo. A urgência do que o Charlotte fala é muito clara. Pegar dados privados de menores de idade e usar isso de madrugada, nunca, em hipótese alguma, vai ser um jeito de emancipar alguém. A educação, no fim das contas, precisa de humanização, que tem que estar acima do sucesso do mercado. Para ele, o aplicativo do jeito que tá, precisa ser barrado sem pensar duas vezes. Essa linha de raciocínio nos leva ao que ele propõe como uma nova antropopedagogia. Em resumo, o meio digital tem que servir para humanizar, e não para alienar. Aprender é se inserir no mundo humano. Se a tecnologia está sugando a saúde e a privacidade do jovem, ela simplesmente falhou na sua missão principal na escola. Parte 4. O público em rede. Mas calma lá, porque o debate não para por aí. Outros pesquisadores, como Dana Boyd e Brasilina Passarelli, trazem um contraponto bem mais pragmático. Eles argumentam que a visão do Charlot, por mais ética que seja, talvez esteja ignorando a realidade da juventude de hoje. Para a geração Z, os chamados screenagers, a internet não é só uma ferramenta, ela é uma ecologia descentralizada. Sabe o que isso significa? Significa que a rede social é o lugar onde eles sentem pertencimento emocional, é onde eles existem e socializam. O app que os alunos criaram é só uma resposta super orgânica à inteligência coletiva dessa geração. E o ponto alto do argumento da Passarelli é justamente esse: a escola não tem como se isolar desse universo digital. Se fizer isso, a educação perde totalmente o contexto. Então, em vez de simplesmente dar um zero e vetar a iniciativa,
O papel do educador é usar essa atração natural do meio digital para mediar o conflito. O potencial está todo ali, ele só precisa ser redirecionado para um caminho que seja saudável para os alunos. Parte 5. A crítica ao monitoramento. Aí a gente entra na terceira visão desse nosso debate, que é bem mais incisiva. Pesquisadores como Quiroga e Bessa olham para a macroestrutura da coisa, para o poder algorítmico. Eles mostram que esses rastreamentos comportamentais exatamente iguais aos que os alunos usaram operam de forma sutil como mecanismos gigantes de monitoramento. E mergulhar cegamente nessas lógicas de vigilância tira a capacidade crítica das pessoas frente ao excesso de estímulos. Esse é, de longe, o aviso mais duro que a gente tem aqui. Não é só sobre o app ser bom ou ruim, é sobre que tipo de profissional a gente está jogando no mercado. Se a escola bate palma para um projeto que lucra com o vício alheio e com dados sem autorização, ela está formando técnicos para serem cúmplices de grandes monopólios de tecnologia. É uma crítica pesada a um ensino que só foca em código e esquece o impacto social do que está sendo programado. Parte 6. Letramento digital crítico. Bom, depois de ouvir a defesa do lado humano, entender a cultura da juventude conectada e prestar atenção no alerta sobre o controle dos algoritmos, como o professor Helan resolve isso? Ele chega a uma síntese através do trabalho de Helan de Souza e Gláucia da Silva Brito. A resposta é um equilíbrio. A solução não é reprovar e frustrar todo mundo, mas também não é aprovar fechando os olhos para a lei. A saída é transformar o projeto através do que a gente chama de letramento digital crítico. Os professores precisam sentar com a equipe e usar essa falha gigante como a maior lição de todo o curso. O grande desafio agora é fazer com que os próprios alunos desconstruam o que eles criaram. Eles precisam abrir e entender a caixa preta dessa mecânica predatória que eles simplesmente copiaram do mercado. Para reestruturar o app, eles vão ter que trocar aquele ranking viciante e as notificações de madrugada por um design que respeite o bem-estar e a LGPD. Letramento digital é muito mais do que saber apertar botões. É saber o peso ético de cada linha de código que você escreve. E é com essa reflexão que a gente fecha a nossa análise de hoje. A tecnologia já é a base do nosso mundo, mas o jeito que a gente prepara as mentes de quem constrói essas ferramentas é o que vai definir o nosso futuro. Então, fica a grande provocação do caso de hoje. Estamos ensinando o uso da tecnologia para criar cidadãos éticos? Ou estamos só fabricando peças para engrenagem de controle? Tem muita coisa para pensar a partir disso, né? Muito obrigada por acompanhar mais essa explicação visual e até a próxima!